Olá pessoal, me chamo Maria Monteiro, tô aqui de novo com outro vídeo. É, o nome do meu canal, que às vezes eu nem falo, né? É Aconselhando Vidas. Por que esse nome? Porque eu também trabalho com a questão do desenvolvimento pessoal e eu tô aqui para ajudar as pessoas que têm um sonho de morar fora, que têm um sonho de morar, seja aqui na Europa, seja nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. Querem sair ou do Brasil ou de algum outro país e querem morar fora. E eu estou aqui para ajudar vocês a dar um incentivo, não por parte negativa, que eu costumo ver as coisas com bastante positividade, mas para também trazer uma certa consciência para vocês de como que é morar fora, que não é um mar de rosas, como muitas pessoas veem nas redes sociais. Às vezes as pessoas colocam muitas coisas nas redes sociais e acabam que iludem outras pessoas que estão ali acompanhando, que estão ali vivendo. Na verdade, aquela pessoa nem está vivendo aquela vida que ela está postando ali. Então, essa coisa que eu vou falar um pouquinho também sobre esse equilíbrio de você ter um cuidado com o que você vê, cuidado, procura saber direitinho as informações, mas que também você não desista do seu sonho, como eu não desisti do meu. Então, o tema do vídeo, que eu esqueci de falar no início, né? Eu vou estar olhando aqui pra frente porque eu tô com o computador aqui na minha frente para fazer. Eu fiz uma colinha, né? O tema do vídeo é o seguinte: tem um sonho de morar na Europa? Está preparado? Então, tá preparado? Eu sei que vocês têm um sonho de muita gente tem um sonho de morar aqui, né? Mas você está preparado para muitas coisas, cultura diferente, comida diferente, pessoas com pensamentos diferentes, enfim. Tá preparado para tudo isso? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou explicar alguns detalhes, mas é para ajudar, tá bem? É tudo para ajudar vocês a entenderem como que é vir para fora. Se é fácil, não é, mas também não é difícil, não é impossível e também não é tão difícil assim como muita gente fala por aí, né? Claro que tem suas dificuldades. Então, o começo de um sonho, por exemplo, se você tem vontade de morar fora, eu tinha vontade de morar fora do Brasil. Por quê? Uma certa curiosidade. Primeiro, a qualidade de vida, como é que era, se era realmente isso que a gente vê nos filmes, nos noticiários, as pessoas falando. É, o que eu imaginava isso tudo, como que eu vou dizer? Eu queria, na verdade, ver isso, presenciar tudo isso com os meus próprios olhos, se realmente era mesmo o que a gente vê as pessoas falando e o que a gente vê na TV ou no jornal, enfim, nas mídias aí, sociais. Outro detalhe, a vontade de morar fora do Brasil. Não porque, no meu caso, não porque eu acho o Brasil um país ruim, não porque eu passava necessidade, não, graças a Deus eu sempre, eu venho de uma família que não é uma família rica, mas também, graças a Deus, a gente nunca passou nenhuma necessidade. Eu, graças a Deus, sempre fui cercada de muito amor e sou ainda, mesmo longe da minha família. E tinha toda uma base. Só que eu queria ter essa experiência, era um sonho que eu tinha, que eu queria muito realizar. E, e conhecer novas culturas, novos idiomas, enfim. Vontade de viver uma coisa nova e ao mesmo tempo uma coisa incerta, porque quando a gente vem para fora a gente não sabe ao certo como que vai ser, o que vai acontecer na nossa vida. A partir do momento que você vem para um país que não é o seu, para uma cultura que não é a sua, para essa coisa de se adaptar, como é que vai ser, se planejar, claro, a gente tem que planejar. Eu sempre costumo falar isso aqui nos meus vídeos. Se você tem um sonho, você tem que ter também ação para realizar ele e tem que ter planejamento aqui mental e também planejamento financeiro, porque não é assim um mar de rosas. Você chegar aqui e vai, cheguei, ponto, minha vida tá resolvida, não. É aí que você vai começar a ver
subir um degrau de cada vez para saber realmente se vale a pena ou não morar fora. Outra coisa é a qualidade de vida. O fato de todo mundo dizer que morar fora do Brasil, a qualidade de vida é melhor, enfim, depende de cada pessoa, da forma que cada um vê, né? Mas para ser sincero, eu nem imaginava que quando eu vim morar fora, eu nem imaginava o que isso de fato significava na prática, essa qualidade de vida. Eu só entendi isso ano depois que eu vim parar aqui na Europa, e o dia que eu saí de casa para trabalhar, por exemplo, saí às 9 da manhã, voltei mais tarde, voltei tipo à noite, né? E saí às 9 da manhã, peguei o transporte público que eu peguei, é público, claro, e de muito boa qualidade. A eficiência com relação aos horários é, assim, fora do normal. Tipo, tá lá no painel 1 minuto para vir o metro, né? Que aqui no Porto chama metro. E realmente, 1 minuto ali ele chega. Então, assim, é tudo muito. A gente pode programar mais ou menos em quanto tempo que eu vou gastar da minha casa para ir até o meu trabalho. Então, a gente pode ter essa certeza aqui. Esse é um dos tópicos com relação à qualidade de vida, e de você também poder voltar para casa tarde da noite e saber que você vai voltar num transporte com excelência, né? E que também você vai voltar em segurança. Claro que tem outras, não é, aqui na Europa não é perfeito, né? Tem seus defeitos, cada país tem ah, os seus defeitos, tem as suas qualidades também, tem coisas que as próprias pessoas do país falam que não é legal, enfim. Tudo, nada é perfeito, tudo tem que haver ali um certo equilíbrio. E outra coisa também que é aquela coisa que a gente se esquece, né? De andar na rua, poder andar na rua sem precisar ter que, que ficar com medo de mexer no telemóvel, que no caso aqui em Portugal chama telemóvel, né? Mas é no celular. Então a gente não tem que ter esse medo. Aqui a gente fica mais, vamos dizer assim, relaxado, né? Para poder usar o celular ou para poder usar uma coisa de mais valor na rua, porque de certo modo tem sim segurança para isso. Outra coisa é quando a gente não sabe, uma coisa que eu quero falar para vocês antes de vir, antes de você escolher o país no qual você quer morar, ou que você já tem um sonho, já tem em mente aí o país que você quer morar, você tem que saber o que você de fato quer. Se é aquilo, qual lugar que você quer morar, se você se adapta bem ao frio, se for um país frio, se você é flexível, tem a mente aberta, porque aqui na Europa as coisas acontecem muito rápido e também as pessoas têm a mentalidade totalmente diferente da nossa. É muito mais aberta, eles são muito mais, vamos dizer assim, eles estão bem à frente, muito à frente. Então a gente tem que saber o que a gente quer, porque senão fica aquela coisa, né? Qualquer coisa serve? Não, a gente tem que querer o melhor pra gente. Outra coisa, a distância entre sonhar, né, e realizar e planejar a realização desse sonho, né? Tem que ter aí um equilíbrio entre isso. Por exemplo, depois de sonhar, né, em morar fora, a gente pensa que é só aquilo. Eu tenho um sonho, fica naquela ilusão, olhando vídeos e tudo mais. Mas e aí? E a ação? Cadê o planejamento? Como é que eu vou viver nesse país? Como é que funciona o país que eu quero ir morar? Será que vai valer a pena depois? E depois que eu chegar lá, como é que eu vou me manter? Onde eu vou morar? Quais são os documentos que eu preciso para me trabalhar? Quais são os idiomas mais falados pela população? Porque assim, as pessoas às vezes elas confundem muito. Eu vou para tal país e lá eu vou aprender. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo aqui de Portugal. Muitos brasileiros vêm para aqui porque falam que aqui só fala português. Então eu vou para lá porque lá é mais fácil, lá todo mundo fala português.
Só que eu vou falar alguns detalhes aqui, que eu já até falei em outros vídeos, que não é bem assim, tá? Então, assim, aqui, primeiro, para começar, o português do Brasil, o nosso português do Brasil, não tem nada a ver com o português de Portugal, é muito diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado para falar com eles, saber o que, que a gente vai falar com eles, tem que prestar atenção. Por isso que eu falo que você tem que vir com a mente aberta para entender como é que funciona a cultura daquele país, como é que você tem que se adaptar ali. Por quê? Porque a gente está aqui o quê? Como imigrante. Por mais que eu tenha um documento, eu tenho uma autorização de residência para viver aqui, eu sou uma imigrante. E se eu estou aqui num país que não é o meu, eu tenho que seguir as regras de acordo com como que, até engasguei, né? Como funciona o país, né? Como é que eu tô? A mesma coisa de um estrangeiro ir para o Brasil. Ele vai ter que entender que a nossa cultura é uma cultura mais alegre, que a gente é mais espontâneo, que a gente, eu não falo que eu não gosto de barulho, mas a maioria dos brasileiros fazem muito barulho, e gostam de muitas festas, essa coisa toda. E o europeu não, ele é mais de observar, ele é mais restrito. Então, mas mesmo assim, eles têm uma noção de que tem que ter um respeito, entendeu? Então, assim, você tem que saber se planejar para realizar esse sonho e depois que realizar, por exemplo, depois que chegar aqui ou chegar em qualquer outro país, já saber como é que funciona aquele país, tá? Porque, por exemplo, aqui, como eu estava falando agora, ah, não é só português. Olha, não é. Não é, não é, não é. Não é só português. As pessoas vêm para aqui, quando chegam aqui tem muita dificuldade. Por quê? Além do português de Portugal, todos os portugueses, a maioria falam a língua universal que o planeta fala, que é o inglês, né? Todo mundo fala inglês. Se você for num país pequenininho, vai ter alguém lá que vai falar inglês. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Outra coisa, segundo idioma que os portugueses falam aqui, a maioria dos portugueses fala é o francês, porque os franceses visitam muito Portugal. Então, eu, por exemplo, tive que aprender, ainda estou aprendendo francês, porque eu é muito cliente francês. É muito cliente que lá no meu trabalho, onde eu trabalho, eu falo português com as minhas colegas de trabalho. Mas o restante do dia é outros idiomas, é inglês, é francês, é espanhol, é o que a gente consegue falar. Eu, por exemplo, falo inglês, francês e espanhol e falo também dinamarquês. Até dinamarquês, que eu achei que não ia aparecer por aqui e tal, tem muitos vindo para aqui. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque o país é um país que recebe muito turista, gente do mundo todo. Por exemplo, o Porto, aqui é a cidade que eu tô, o Porto é considerada a 10ª cidade da Europa que mais se recebe turista. Só para vocês terem uma ideia. Ou seja, o Porto e Lisboa estão assim no mesmo patamar. Tem aquela rixa, né? Tipo Rio de Janeiro e São Paulo, quem que é melhor? Aqui tem mais ou menos isso, entre o Porto e Lisboa, quem é melhor e tal. Mas as pessoas gostam mais do Porto, por quê? Porque os portugueses daqui são diferentes, são mais diretos, mas são mais aconchegantes. São mais amistosos, afetuosos, vamos dizer assim. Eu posso falar porque eu sinto isso. Então, assim, é se preparar psicologicamente, se preparar financeiramente e entender que aquele país é uma cultura diferente da nossa. Então, não venha para aqui, principalmente vou falar aqui de Portugal, e achando que só se fala português. Sim, falam português, só que tem uma coisa, para você encontrar um trabalho melhor, para você ter uma posição melhor na tua vida profissional, aqui você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, principalmente de idioma, porque é um país que recebe muito turista, muita gente do mundo todo. Então, eles vão exigir o quê? Que você fale pelo menos o básico, dependendo do lugar que você for. Ou então você vai ter que enfrentar no início, porque todo início é difícil, vai ter que enfrentar e trabalhar na restauração, que é a questão do restaurante, ou em hotéis, até em hotéis, dependendo, eu falo em hotéis naquela parte que tipo,
ajuda na questão das bagagens, mas até isso eles já estão exigindo que você fale um idioma a mais. Eles não querem uma pessoa que não fala, que só fala o básico, sabe? Então é isso, tem que preparar. E outra coisa, entender que a cultura do país que a gente vai é diferente da nossa e que a gente não tem que impor, porque nós somos imigrantes. Mas claro que a gente não tem que aceitar qualquer coisa, aceitar ser humilhado, maltratado. Isso não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é a questão de você ter a mente aberta para entender que aquela cultura daquele país é diferente da sua e que é você que tem que se moldar àquilo, é você que tem que se adaptar, é nós que temos que nos adaptar. Às vezes é difícil falar isso, mas é uma realidade. Então, assim, muitos brasileiros vêm para cá, vi em alguns grupos de Facebook, as pessoas vinham para cá e de repente elas falavam, é, eu vou voltar porque isso aqui é uma M, né? E blá blá blá, mas a pessoa nem tentou. Ela simplesmente saiu do Brasil de qualquer jeito, não procurou saber como é que funcionava o país, para onde ela ia, só achou assim, fala português, é mais fácil para conseguir documento, vou para lá. E chega aqui e vê que a situação é outra. A banda toca de outro jeito. Então, se decepciona, se frustra, vai embora, fala mal, sendo que ela não teve experiência nenhuma aqui. Então, o que eu posso falar para vocês é, se você tem um sonho, seja, não precisa ser aqui em Portugal, pode ser em qualquer outro país, Europa, ou Estados Unidos, ou Ásia, enfim, mas que vocês procurem saber o país, conhecer sobre aquela cultura daquele país, como é que vivem, o que comem, como é o clima, como que é as estações do ano, se é um país muito frio, enfim. Como é que você vai se adaptar, qual é o idioma principal, depois o idioma deles, no caso aqui em Portugal, depois o português, vem o inglês e depois vem o francês. Então, nem todo mundo vai querer, tipo, não vai conseguir se adaptar dessa maneira, entendeu? Então aqui funciona assim. Então o conselho que eu dou para vocês que têm o sonho é que não desistam primeiro disso, não desistam dos seus sonhos, mas também não venham de qualquer jeito, sem planejamento, sem a mente aberta. Tem muitos aplicativos aí que vocês podem estudar inglês, podem se aperfeiçoar um pouco para vocês não chegarem aqui e achar que é tudo muito estranho, sei lá. Tipo, eu fui e pensei que era só português. Não, é o bloco europeu. Então, os países meio que eles se comunicam. Então, tem muito pouca diferença, claro, com relação, uns são mais ricos, outros são mais pobres, enfim, o salário de um é um jeito, o salário mínimo de outro é outro, a qualidade de vida é um, enfim. São diferenças, mas a gente tem que saber o que? Se adaptar. Por quê? Porque nós somos imigrantes, tá? Claro que a gente não tem que abaixar a cabeça e achar que todo mundo tem que pisar e falar o que de qualquer jeito com a gente. A gente também tem que se impor e se impor para que tenham respeito também conosco. É isso que eu tinha para falar para vocês. E o último tópico que eu estava esquecendo de falar é a sensação de realizar esse sonho. Quando a gente realiza esse sonho de morar fora, depois que a gente já organizou as coisas todas, enfim, a sensação que eu senti é de orgulho, orgulho de eu ter conseguido, de eu ter sido uma guerreira, por não ter desistido, por ter passado por muitas coisas. Às vezes as pessoas, por isso que eu, às vezes, falo que nem tudo que a gente vê nas redes sociais, às vezes é de fato o que aquela pessoa está vivendo. Então, vocês têm que ter um pouquinho, por isso que essa coisa, abram a mente, eu vou repetir várias vezes, abram a mente, venham dispostos a dar a cara mesmo, a matar um leão por dia, porque aqui é assim, aqui a gente não tem a nossa família perto, a gente, o salve-se quem puder, vamos dizer assim, mas não é impossível, não é uma coisa que eu tenho que
Tem dias difíceis? Tem dias difíceis, mas a gente vence sim. E se fosse tão ruim assim, tão impossível e tal, muitas pessoas não estariam aqui, né? Inclusive eu também não estaria aqui, né? Então, não vamos ser aqui hipócrita e falar que não é bom morar fora, porque dependendo da situação que você tá. Se você tá com documentos, se você tem um trabalho, se você faz as coisas corretas de acordo com as leis daquele país que você está vivendo, eu acho que não tem por que estar reclamando tanto, né? Então, eu sou feliz aqui, fui feliz por onde eu morei na Inglaterra, morei na Dinamarca, agora estou morando aqui e sou muito feliz. Eu acho que depende de cada pessoa e da maneira que você vê a vida, você vê o seu futuro lá na frente. Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas era para falar para vocês que, primeiro, não desistam dos seus sonhos, mas para realizar os seus sonhos, tenham a mente aberta, façam acontecer, tenham atitudes para realizar esse sonho, mas também tenham a responsabilidade de planejar, né? Para quando vocês chegarem aqui fora, não se frustrarem, para que esse sonho não se torne uma frustração, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Eu vou deixar o link das minhas páginas na descrição do vídeo. E obrigada para quem viu o meu vídeo até o final. Eu vou sempre estar aqui para ajudar e para incentivar de forma positiva a vocês que querem morar fora ou que já moram fora e às vezes querem desistir. E a palavra que eu dou é não desistam, sejam fortes. Um beijinho, tchau.